quando necessárias, mas que funcionam à maneira de cargas elétricas inoportunas, sempre que impropriamente aplicadas. Atingido esse ponto, semelhantes devotos da fantasia e do medo destrutivo caem fisicamente em processos de desgastes, cujas as consequências ninguém pode prever, ou entram, modo imperceptíveis para eles, nas calamidades sutis da obsessão oculta, pelas quais desencarnados menos felizes lhes dilapidam as forças. Depois disso, instalada a alteração do corpo ou da mente, é natural que o desequilíbrio real apareça e se consolide, trazendo até mesmo a desencarnação precoce, em agravo de responsabilidade daqueles que se entibiam diante da vida, sem coragem para trabalhar, sofrer e lutar. Precatemo-nos contra esse perigo absolutamente dispensável. Se uma dor aparece, auscultemos nossa conduta, verificando se não demos causa à benéfica advertência da natureza. Se surge a depressão nervosa, examinemos o teor das emoções a que estejamos entregando as energias do pensamento, de modo a saber se o cansaço não se resume a um aviso salutar da própria alma, para que venhamos a clarear a existência e o rumo. Antes de lançar qualquer pedido angustiado de socorro, aprendamos a socorrer-nos através da autoanálise, criteriosa e consciente. Ainda que não seja por nós, façamos isso pelos outros, aqueles outros que nos amam e que perdem, inconsequentemente, recurso e tempo valiosos, sofrendo em vão com a leviandade e a fraqueza de que fornecemos testemunhos. Nós que nos esmeramos no trabalho desobsessivo, em doutrina espírita, consagremos a possível atenção a esse assunto, combatendo as doenças fantasmas que são capazes de transformar-nos em focos de padecimentos injustificáveis a que nos conduzimos por fatores lamentáveis de autoobsessão. Temas estudados: discernimento e tentação, fronteiras do processo obsessivo, ligações vivas, perigos morais, profilaxia da alma, virtudes, emergência. Perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos, imprevidentemente, para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeremos algumas delas com as quais renteamos claramente, com o perigo da obsessão. Cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavra irreverente, conversa inútil, queixa constante, opinião desrespeitosa, tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, comodismo exagerado. Sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados com serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamo-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Imagens. Egoísmo, gás mortífero, tende sempre a ocupar todo o espaço que se lhe oferece. Intoxia e faz sofrer. Lisonja, beberagem da invigilância, adapta-se ao recipiente da intenção que a conserva. Embriague cria frustração. Sinceridade, aço moral, demonstra forma determinada e resistência própria. Útil às construções duradouras. Construções materiais, tatuagens efêmeras na crosta ciclópica do planeta. Construções espirituais, duradouros aperfeiçoamentos na estrutura íntima do espírito. Da semente brota a haste da planta. Do ovo nasce o corpo do animal. Da consciência desabrocha a diretriz do destino. Bem, calor da vida. Há bons e maus condutores de calor. A condutibilidade do bem, entre os homens, demonstra o valor de cada um. Virtudes aparentes, metais comuns no homem, que se alteram ante a ventania das ilusões terrenas. Virtudes reais, metais preciosos no espírito, que não se corrompem ante as lufadas das tentações humanas, sustentando a vida eterna. Temas estudados: afeições alteradas, aflições imprevistas, apelo ao raciocínio, inquietações, necessidade da simpatia, serenidade, amigos modificados. Surgem no cotidiano determinadas circunstâncias em que somos impelidos a reformular apreciações, em torno da conduta de muitos daqueles a quem mais amamos. Associados de ideal abraçam hoje experiências para as quais até ontem não denotavam o menor interesse e companheiros de esperança se nos desgarram do passo, esposando trilhas outras.
debalde procuramos neles antigas expressões de concordância e carinho, de vez que se nos patenteiam emocionalmente distantes. Nesses dias, em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas imanifestas nos povoem o espírito. Abstenhamo-nos, porém, tanto de feri-los, através do comentário desairoso, quanto de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta de ingratidão. É provável que as leis divinas estejam a chamá-los para a desincumbência de compromissos que, transitoriamente, não se afinam com os nossos. Entendamos também que o passado é um meirinho infalível convocando-nos à retificação das tarefas que deixamos imperfeitamente cumpridas para trás, no campo de outras existências, e tranquilizemos os amigos modificados com os nossos votos de êxito e segurança, na execução dos novos encargos para os quais se dirigem. Reflitamos que se a temporária falta deles nos trouxe manifestação de pesar e carência afetiva, possivelmente o mesmo lhes acontece e, ao invés de reprovar-lhes as atitudes, ainda mesmo afastados pela força das circunstâncias, procuremos envolvê-los em pensamentos de simpatia e confiança, a fim de que nos reencontremos, mais tarde, em mais altos níveis de trabalho e alegria. À vista disso, pois, toda vez que corações queridos não mais nos comungam em sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visita a cabeça, entremos, de imediato, em oração, no ádito da alma, rogando ao Senhor nos ilumine o entendimento, a fim de que não falhemos para eles, no auxílio da fraternidade e no apoio de benção. Provações de surpresa. Inquietações na terra existem muitas. Temos as que se demoram junto de nós, ao modo de vizinhos de muito tempo, nos desgostos de parentes e amigos, cujas dores nos pertencem de perto. Encontramos as que nos povoam o corpo, na categoria de enfermidades crônicas, quais inquilinos indesejáveis. Assimilamos aflições de tipos diversos, como sejam as declaradas e as imanifestas, as injustificáveis e as imaginárias, cujo tamanho e propagação dependem sempre de nós. Há, porém, certa modalidade com que raramente contamos. São aquelas que nascem do imprevisto. Deflagraram, por vezes, quando nos acreditávamos em segurança absoluta. Caem à feição de raio fulminativo retalhando emoções ou desajustando pensamentos. São as notícias infaustas. Os golpes morais que nos são desferidos, não raro, involuntariamente, pelos que mais amamos. Os desastres de consequências indefiníveis. Os males súbitos que nos impelem para as raias das grandes renovações. Não podemos esquecer estas visitas que nos atingem o coração sem qualquer expectativa de nossa parte. Compreendamos que, em frequentes episódios da existência, estamos na condição de aluno que estuda semanas e meses e até mesmo anos inteiros, a fim de revelar a precisa habilitação num exame de ligeiros instantes. Entendamos que, numa hora de crise, não são o choro e nem a emotividade as posições adequadas, e sim a calma e o raciocínio lógico, para que possamos deter a incursão da sombra. Para isso, entesouremos serenidade. Serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros. O imperativo de oração e vigilância não se reporta somente às impulsões ao vício e à criminalidade, mas também aos arrastamentos, ao desequilíbrio e à loucura ao que estamos sujeitos quando não nos preparamos para suportar as provações de surpresa, sejam em moldes de angústia ante os desafios do mal ou em forma de sofrimento para a garantia do bem. Temas estudados: amparo mediúnico, aprimoramento da mediunidade, culpas e resgates, reencarnação e aperfeiçoamento, tarefa mediúnica Terra, planeta educandário. Através da reencarnação. Fora melhor que não existissem na terra pedintes e mendigos, na expectativa do agasalho e do pão. Se é justo deplorar o traço moral do planeta que ainda acalenta a privação e necessidade, examinemos a nós mesmos, quando nos inclinamos para a ambição desvairada, e verificamos que a penúria, através da reencarnação, é o ensinamento que nos corrige os excessos. Fora melhor não víssemos mutilados e enfermos, suplicando alívio e remédio. Se é compreensível estimar as condições da estância física, que ainda expõe semelhantes quadros de sofrimento, observemos o pesado lastro de animalidade que conservamos no próprio ser e reconheceremos que sem as doenças do corpo, através da reencarnação,
seria quase impossível aprimorar as qualidades da alma. Fora melhor não enxergarmos crianças infelizes, suscitando angústia e anular a piedade na via pública. Se é natural comover-nos diante de problemas assim dolorosos, meditemos nos ódios e aversões, conflitos e contendas, que tantas vezes carregamos para além do sepulcro, transformando-nos, depois da morte, em espíritos vingativos e obsessores, e agradeceremos as leis divinas que nos fazem abatidos e pequeninos, através da reencarnação, entregando-nos ao amparo e arbítrio daqueles mesmos irmãos a quem ferimos noutras épocas, a fim de que nós, carecentes de tudo na infância, até mesmo da comiseração maternal que nos alimpe e conserve o organismo indefeso, venhamos, por fim, aprender que a eterna sabedoria nos ergueu para o amor imperecível na vida triunfante. Terra bendita! Terra, que tanta vez mal sinamos nos dias de infortúnio ou nos momentos de ignorância, nós te agradecemos as dores e as aflições que nos ofereces, por espólio de nossos próprios erros, e rogamos a Deus nos fortaleça os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento, para que, um dia, possamos retribuir-te, de algum modo, os benefícios que nos tens prodigalizado, por milênios de milênios, através da reencarnação. Mediunidade e psicoterapia. Os médiuns, como elementos de ligação entre a vida espiritual e o plano físico, serão sempre solicitados a dar uma palavra orientadora nas questões multiformes que afetam as pessoas que os procuram. Daí a indicação de exercitarem alguns princípios de psicoterapia e relações humanas. A intensa vida moderna na Terra generalizou a carência de roteiros, planos, programas e observações para as criaturas deprimidas, tímidas, sépticas, recalcadas e frustradas em geral. Com você, que inicia o esforço na tarefa mediúnica, seja pelo passe, pela psicofonia, pela psicografia ou nas formas variadas de assistência aos sofredores da alma e do corpo, estudemos algumas atitudes que favorecem a manifestação das entidades amigas, no auxílio a terceiros, pelo conselho simples e natural. Paciência e perseverança no bem devem estar conjugadas constantemente em sua presença e expressão. Não demonstre estranheza ou perplexidade ante as revelações ouvidas, para que não esmoreça a confiança do coração que se abre a você. Predisponha-se, com todos os recursos do seu campo mental, à simpatia pelos irmãos que lhe pedem opinião, sem mostrar-se superior. Cultive invariável atenção perante as confidências alheias, testemunhando o maior interesse afetivo pela solução aos problemas do interlocutor, seja ele quem for. Envie esforços para que a criatura exponha em pormenores e calmamente o caso que lhe motiva a preocupação, a fim de que você possa ajudá-la, através de mais ampla visão dos fatos. Evite julgar ou censurar precipitadamente a quem se confia a você, mesmo com reprovações inarticuladas. Restrinja as indagações aos assuntos e momentos absolutamente necessários. Pesquise os postulados básicos do Espiritismo, argumentando com as ocorrências em exame sob o crivo do discernimento espírita e exaltando a responsabilidade pessoal ante a existência eterna. Sempre que possa, indique um núcleo de serviço espiritual compatível com as afinidades e necessidades da pessoa que compareça à busca de concurso fraterno. Resguarde em segredo aquilo que não deva ser revelado, mantendo discrição e respeito para com todos os irmãos em experiência. Jamais force resoluções taxativas, neste ou naquele sentido, mas exponha os vários caminhos possíveis, com as suas consequências prováveis, e deixe o livre-arbítrio dos companheiros escolha o que mais lhes convenha. Sustente equilíbrio, entendimento e bondade em suas manifestações, para que a autoridade moral e espiritual lhe favoreça o trabalho. Leia constantemente para melhorar seus processos de análise das almas e suas técnicas de expor as soluções mais justas, conforme o seu modo de entender. Sobretudo, saiba que são inimagináveis as possibilidades de socorro de um encarnado confiante no alto e consciente de seus recursos íntimos, quando ligados aos bons espíritos que nos estendem a inspiração e o amparo da vida superior. Temas estudados: alertamento espírita, condomínio natural, esnobismo e espiritismo, espírito de equipe, exterioridades sociais, regra áurea e ação no bem. Em torno da regra áurea, quanto mais se adianta o progresso, mais intensamente se percebe que a vida é um condomínio. Partilhamos,
em regime de obrigatoriedade, o ar ambiente e a luz solar que nunca estiveram sob nosso controle. E, em nos referindo aos bens que retemos na Terra, quando na condição de espíritos encarnados, à medida que solucionamos as grandes questões de interesse coletivo, quais as da justiça, da economia, do trabalho, da provisão ou moradia, mais impelidos nos reconhecemos a observar o direito dos outros. Seja num edifício de apartamentos ou numa fila de compras, as nossas conveniências estão sujeitas à tranquilidade dos vizinhos. Numa oficina, quanto mais importante se mostre, a produção apenas surge no rendimento preciso se mantida na forma da música orquestral, atribuindo-se a cada instrumento a responsabilidade que lhe compete. Civilização e cultura baseiam-se no espírito de equipe, com a interdependência de permeio. Princípios idênticos prevalecem no reino da alma, convocando-nos o livre-arbítrio ao levantamento da segurança e da felicidade de todos aqueles que nos comungam a experiência. Sem nenhuma pretensão de natureza política, a doutrina espírita funciona, atualmente, no campo religioso da humanidade, por mecanismo providencial de alertamento, induzindo-nos ao concurso natural e espontâneo na edificação do bem comum. Por séculos e séculos, conservamos no mundo ignorância e carência, guerra e criminalidade, em nome da vontade de Deus. Entretanto, o Espiritismo, restaurando a mensagem do cristianismo, que veio estabelecer a fraternidade entre os homens, pergunta a cada um de nós se estaríamos realmente certos de viver sob a vontade de Deus, se formássemos entre as vítimas da penúria e das trevas de espírito. Usemos todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos ou aptidões, na construção dos tempos novos. Solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia, amor a deslocar-se da teoria para erguer-se na vida prática. A regra aureas, para complementar-se devidamente, não se restringe à estrutura negativa, não faças a outrem aquilo que não desejas, e sim exige plena observância da forma positiva em que se expressa. É preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito. Esnobismo. Um exotismo existe que ameaça as fileiras espíritas sem ser qualquer das excentricidades que aparecem no movimento doutrinário, a conta de extravagância marginal. Disparate e talvez pior, porquanto, se nas atividades paralelas ao caminho real da ideia espírita somos impelidos a reconhecer muita gente caracteristicamente sincera nas intenções louváveis, nessa outra esquisitice vamos encontrar para logo a máscara de atitudes e maneiras, em desacordo com os princípios arejados da nova revelação. Reportamos-nos ao snobismo que comparece, muita vez, em nossas formações, qual a praga enquistada em plantação valiosa. Companheiros que se deixam vencer por semelhante prejuízo fornecem em pouco tempo sinais que lhes são consequentes. Continuam espíritas e afirmam-se espíritas, mas começam afetando possuir orientação de natureza superior, passando a excessiva admiração pelas novidades em voga. E, desprevenidamente, sem maior atenção pelos ensinos da doutrina que abraçam, cristalizam despropósitos no modo de ser. Habitualmente, apaixonam-se por exterioridades sociais e escolhem classe determinada para frequentar. Isolam-se em grupo segregacionista, conquanto se supunham representantes da mais alta ortodoxia em matéria de opinião. Acreditam muito mais em títulos transitórios do academicismo e em facilidades econômicas do que no valor substancial das pessoas. Estimam espetáculos acima do serviço, e evidenciam apreço além do que é justo aos medalhões do mundo, à medida que os se fazem mais distantes e envergonhados de quaisquer relações com os humildes. Estão sempre dispostos a ordenar no trabalho em assuntos de organização, horário, local e condições, sem permitir que o trabalho os comande nas disposições e disciplinas com que foi estabelecido. Nas obras de beneficência, tratam irmãos em penúria como se fossem párias sociais, ao passo que se inclinam reverentes perante qualquer figura de relevo mundano de mérito duvidoso. Nós, os espíritos desencarnados e encarnados, devemos estar de sentinela contra semelhante absurdo. O esnobismo, repitamos, é parasito destruidor da árvore de nossos princípios e realizações. Vigiemo-nos. Imitemos o lavrador correto que zela pela própria lavoura, e, se o esnobismo surgir, sorrateiro, em nossas atividades, procuremos de imediato dar o fora com ele. Temas estudados,
conformidade e indulgência. Jesus e resignação. Perdão no cotidiano. Resignação e paciência. Tolerância. Perdão e nós. Habitualmente, consideramos a necessidade do perdão apenas quando alvejados por ofensas de caráter público, no intercurso das quais recebemos tantos testemunhos de solidariedade, na esfera dos amigos, que nos demoramos hipnotizados pelas manifestações afetivas, a deixar-nos em mérito duvidoso. A ciência do perdão, todavia, tão indispensável equilíbrio, quanto o ar à imprescindível existência, começa na compreensão e na bondade, perante os diminutos pesares do mundo íntimo. Não apenas desculpar todos os prejuízos e desvantagens, insultos e desconsiderações maiores que nos atinjam a pessoa, mas suportar com paciência e esquecer completamente, mesmo nos comentários mais simples, todas as pequeninas injustiças do cotidiano, como seja a observação maliciosa, a referência pejorativa, o apelo sem resposta, a gentileza recusada, o benefício esquecido, o gesto áspero, a voz agressiva, a palavra impensada, o sorriso escarnecedor, o apontamento irônico, a indiscrição comprometedora, o conceito deprimente, a acusação injusta, a omissão injustificável, o comentário maledicente, a desfeita inesperada, o menosprezo em família, a preterição sob qualquer aspecto. O recado impiedoso. Não nos iludamos em matérias de indulgência. Perdão não é recurso tão somente aplicável nas grandes dores morais, a feição do traje a rigor, unicamente usado em horas de cerimônia. Todos somos suscetíveis de erro e, por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante, mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe, de nossa parte, ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Resignação e resistência. De fato, aqui se estudar a resignação para que a paciência não a venha trazer resultados contraproducentes. Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Habitualmente, falamos em tolerância como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Se nos refestelamos em conforto e vantagens imediatas, no império da materialidade passageira, que nos importam desconforto e desvantagens para os outros. Esquecemo-nos de que o incêndio vizinho é ameaça de fogo em nossa casa e, de imprevisto, irrompe em chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretecê-los para o bem, no tear da vida. Se as circunstâncias revelam a incursão do tifo, não é compreensível cruzar os braços e deixar campo livres aos bacilos. Sempre é aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Como reagimos diante do sofrimento e do mal? Se aceitamos penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. Civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitamente repetida contra a imundície. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser, no rumo da sublimação, pedem harmonia com ação persistente para que se preservem. Paz pronta ao alarme. Construção do bem com dispositivo de segurança. Serenidade e constância operosa, esperança ideal com serviço. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado irremovível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe clava mortífera. Estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade mascaradas de religião, num protesto firme que perdura até hoje. Temas estudados: codificação com Jesus, criação de harmonia, criação do progresso, instrução pelo exemplo, orientação espontânea, vanguarda espiritual, amparo espiritual. No plano físico, onde apareça a cultura social, multiplicam-se dispositivos de segurança contra desastres. Isso, porém, deve igualmente ocorrer no reino da alma. Se já acordaste para o conhecimento superior,
caminhas à frente com a função de guiar. Convence-te de que quanto mais se te amplia o aperfeiçoamento íntimo, mais dilatado o número dos olhos e dos ouvidos que te procuram ver e escutar, de vez que todos aqueles que se afinam contigo, em subalternidade espiritual, passam, mecanicamente, a condição de aprendizes que te observam. Não te descuides, pois, do amparo aos que te acompanham no educandário da vida, entendendo-se que existem quedas de pensamento determinando lamentáveis acidentes de espírito. Em toda situação, seleciona palavras e atitudes que possam efetivamente ajudar. Ante as falhas alheias, não procedas irrefletidamente, censurando ou aprovando isso ou aquilo, sem análise justa, a pretexto de assegurar a harmonia, mas define-te com bondade, providenciando corretivos aconselháveis, sem alarde e sem aspereza. Se aparece a necessidade de advertência ou repreensão, já que toda escola respeitável reclama disciplina, oferece o próprio exemplo no dever retamente cumprido, antes de falar, e, falando, escolhe, tanto quanto seja possível, lugar, tempo e maneira, segundo os comprometimentos havidos na causa do bem comum. Lendo noticiários calamitosos ou livros indesejáveis, destaca os assuntos que te pareçam dignos de apreço e examina-os com os irmãos do nível de experiência, evitando comentários inconvenientes com os amigos de entendimento imaturo. Espalhando publicações ou divulgando-as, consagra atenção apenas àquelas suscetíveis de beneficiar os leitores. Diante de todas as divergências, conflitos, desesperos e inquietações, articula ideias de paz e pronuncia frases de paz, sem desconhecer embora que todos nos achamos em luta incessante contra o mal e que nenhuma pessoa realmente esclarecida pode acreditar sem ilusória neutralidade. Pacifica os outros, através de tua cooperação despretensiosa e espontânea na formação da tranquilidade alheia, sem enganar a ninguém com expectativa de um sossego que só existe naqueles que fogem das próprias obrigações e que nunca se previnem contra a desordem. Administra, onde estiveres, o auxílio espiritual com a alavanca do próprio equilíbrio. Vigilância sem violência. Calma sem preguiça. Consolo sem mentira. Verdade sem drama. Se já sabes o que deves fazer, no plano da alma, trazes o coração chamado a instruir, e um professor verdadeiro, enxergando mais longe, não apenas informa e ensina, mas também socorre e vela. Semeadores da esperança. Possivelmente não terás pensado ainda no verbo formoso e grave a que todos somos chamados, criar para o progresso. O Criador, ao dotar-nos de razão, a nós, criaturas, conferiu-nos o poder de imaginar, promover, originar, produzir. Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Utilizamo-la, quase sempre, tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. Causamos isso ou aquilo, geramos acontecimentos determinados. Experimentamos essa força que nos é peculiar, na formação de circunstâncias favoráveis aos homens. Antes do comboio a vapor, a eletricidade já existia. Os transportes arrastavam-se pela tração, mas foi preciso que alguém desejasse criar na Terra a locomotiva, que se converteu a pouco e pouco no trem elétrico, a fim de que a civilização aprimorasse os sistemas de condução que prosseguem para mais altas expressões evolutivas. O firmamento era vasculhado pelos olhos humanos há milênios, mas foi necessário que um astrônomo inventasse lentes, para que os povos recolhessem as preciosas informações do universo, que já havia antes deles. O princípio é idêntico para a vida moral. Precisamos hoje em toda a arte dos criadores de harmonia doméstica e social, dos desenhistas de pensamentos certos, dos escultores de boas obras. O tempo nos ensinará a entender a necessidade básica de se criarem condições para o entendimento mútuo, como já se estabeleceram normas para o trânsito fácil do automóvel. Inventa em tua existência soluções de conforto, suscita motivos de paz, traça diretrizes de melhoria, faz o que ainda não foi aproveitado na realização da riqueza íntima de todos. Provavelmente estamos na atualidade em estágio obscuro de lições, sob a atuação imperiosa de ações passadas. Mas não nos será correto esquecer que somos inteligências com raciocínio claro e que, se antigamente nos foi possível colocar em ação as causas que neste momento e neste local nos infelicitam,
retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e construir. Hajamos na construtividade de Jesus, sejamos semeadores de esperança. Temas estudados: colaboração com os benfeitores espirituais, combate à obsessão, força do pensamento, harmonização, influenciação espiritual destrutiva, necessidade de recuperação, ambiente espiritual. Sem dúvida, uma tarefa especial, particularmente destinada aos espíritas, à margem das obrigações que lhes são peculiares, a formação de ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores, domiciliados em planos sublimes, e informados de que eles se propõem amparar a humanidade, será justo relegar tão somente a médiuns e fenômenos a cooperação com eles? Aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada, a fim de refleti-los, e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente no sentido de preparar-lhes ambiente favorável à manifestação. Para isso, principiemos por banir do cérebro toda a ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. Diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã que aguarda de nossa parte o amor com que fomos aquinhoados pela providência divina. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Conversando, evitemos imagens de irritação ou de maledicência. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Se surge o impositivo de alguma retificação, em nosso círculo de trabalho, coloquemo-nos no lugar do corrigido para que a brandura nos aconselhe, e, doando algo, situemo-nos na posição de quem recebe, para que a vaidade não se nos insinue na plantação de solidariedade. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Todos nós, os desencarnados e encarnados que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é mais que natural, ante as necessidades que nos assinalam a senda, mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente auxiliar. Influenciações espirituais sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurado há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião de humildade, da prece, do passe. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se: dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristezas sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos, aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los, pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exagero de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade, hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio, teimosia em não aceitar, para você mesmo, que haja influenciação espiritual para consigo, mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa.
Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Temas estudados: auxílio e oportunidade. Concurso necessário. Equipe de ação espírita. Receber e dar. Supérfluo e fraternidade. Templo espírita. O espírita na equipe. Numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição econômica. Mas não é assim. O espírita, no conjunto de realizações espíritas, é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina. Um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. Lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Não bastará frequentar-lhe as reuniões. É preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-lhe solução. Respeitar a orientação da casa, mas também contribuir, de maneira espontânea, com os dirigentes, na extinção de censuras e rixas, perturbações e dificuldades, tanto quanto possível no nascedouro, a fim de que não se convertam em motivos de escândalo. Falar e ouvir construtivamente. Efetuar tarefas consideradas pequeninas, como sejam sossigar uma criança, amparar um doente, remover um perigo ou fornecer uma explicação, sem que, para isso, haja necessidade de pedidos diretos. Sobretudo, na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar na harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos, estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da exigência individual. Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo espírita no intuito de receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, os mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso concurso, no amparo a outros, e a nossa cooperação com eles será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Depois de ouvir a palestra esclarecedora, cultive-a junto dos companheiros ausentes. Ensinamento ouvido, riqueza de aprendizado. Depois da notícia edificante, transmita sem demora aos irmãos carecentes de estímulo. Ânimo levantado, rendimento em serviço. Depois de ler a publicação doutrinária, passe adiante, clareando outras consciências. Palavra escrita, ideia gravada. Depois de entender as frases do livro edificante, imprima no próprio verbo. Estudo assimilado, conversação enobrecida. Depois de reconhecer o próprio erro, conserve a experiência, divulgando-a no instante oportuno. Queda de alguém, apelo a muitos. Depois de observar o acontecimento digno de atenção, saliente o aviso que ficou. Fato proveitoso, lição da vida. Depois de substituir o objeto usado por outro novo, conduza-o a mãos em maiores necessidades. Traste velho na frente, auxílio na retaguarda. Depois de um dia, de uma tarefa, de uma crise, de uma enfermidade, de uma viagem ou de um encontro, algo se modifica em nosso espírito, para melhor, e devemos ofertar aos outros o melhor ao nosso alcance, sem deixar qualquer auxílio para depois. Temas estudados: aprendizado mediúnico, assistência aos médiuns, deveres na tribuna espírita, disciplina, palavra espírita,
Trabalho e discernimento. Médiuns iniciantes. No intercâmbio espiritual, encontramos vasto grupo de companheiros, carecedores de especial atenção, os médiuns iniciantes. Muitas vezes, fascinados pelo entusiasmo excessivo, diante do impacto das revelações espirituais que os visitam de jato, solicitam o entendimento e o apoio dos irmãos experimentados, para que não se percam, através de engodos brilhantes. Induzamo-los a reconhecer que estamos todos à frente dos espíritos generosos e sábios, à feição de cooperadores, perante autoridades de serviço, que nos esperam um concurso eficiente e espontâneo. Não nos compete avançar sem a devida preparação, conquanto supervisionados por mentores respeitáveis e competentes. Tanto quanto para nós, para cada médium urge o dever de estudar para discernir, e trabalhar para merecer. Tão só porque os ceareiros da mediunidade revelam facilidades para a transmissão de observações e mensagens, isso não exime da responsabilidade na apresentação, condução e aplicação dos assuntos de que se tornam intérpretes. Indispensável se capacitem de que a morte não altera a personalidade humana, de modo fundamental. Acesso à esfera dos seres desencarnados, ainda jungidos ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da própria Terra, onde enxameiam inteligências de todos os tipos. Admitido a construções de ordem superior, o médium é convidado ao discernimento e à disciplina, para que se lhe aclarem e aprimorem as faculdades, cabendo-lhe afastar-se do tudo querer e do tudo fazer a que somos impelidos, nós todos, quando imaturos na vida, pelos que se afazem a rebeldia e a perturbação. Ajudemos os médiuns iniciantes a perceber que na mediunidade, como em qualquer outra atividade terrestre, não há conhecimento real onde o tempo não consagrou a aprendizagem, e que todos os encargos são nobres onde a luz da caridade preside as realizações. Para esse fim, conduzamo-los a se esclarecerem nos princípios salutares e libertadores da doutrina espírita. Médiuns para fenômenos surgem de toda parte e de todas as posições. Médiuns para edificação do aprimoramento e da felicidade, entre as criaturas, são apenas aqueles que se fazem autênticos servidores da humanidade. Algumas atitudes que o orador espírita deve evitar. Falar sem antes buscar a inspiração dos bons espíritos pelos recursos da prece. Desprezar as necessidades dos circunstantes. Empregar conceitos pejorativos, denotando desrespeito ante a condição dos ouvintes. Introduzir azedume e reclamações pessoais nas exposições doutrinárias. Atacar as crenças alheias, conquanto se veja na obrigação de cultivar a fé raciocinada, sem endosso a ritos e preconceitos. Esquecer as carências e as condições da comunidade a que se dirige. Censurar levianamente as faltas do povo e desconhecer o impositivo de elas se referir, quando necessário, a fim de corrigi-las com bondade e entendimento. Situar-se em plano superior como quem se dirige do alto para baixo. Adotar teatralidade ou sensacionalismo. Veicular consolo em bases de mentira ou injúria, em nome da verdade. Ignorar que os incrédulos ou os adventícios do auditório são irmãos igualmente necessitados de compreensão quais nós mesmos. Fugir da simplicidade. Colocar frases brilhantes e inúteis acima da sinceridade e da lógica. Nunca encontrar tempo para estudar de modo a renovar-se com o objetivo de melhor ajudar aos que ouvem. Ensinar querendo aplausos e vantagens para si, esquecendo-se do esclarecimento e da caridade que deve aos companheiros. E de pregai o reino de Deus, conclamou-nos o Cristo. E o Espiritismo, que revive o Evangelho do Senhor, nos ensina como pregar a fim de que a palavra não se faça vazia e a fé não seja vã. Temas estudados. Deveres dos pais. Equipe doméstica. Escola do lar. Família e obrigação. Pais terrestres. Reajustamento. Espírita em família não espírita. Dos temas relacionados a grupos consanguíneos, temos a considerar um dos mais importantes para nós, qual seja aquele dos companheiros espíritas ligados a familiares que ainda não conseguem aceitar os ensinamentos do Espiritismo. Frequentemente, os amigos incursos nessa prova recorrem ao mundo espiritual pedindo orientação. Suspiram por ambiente que lhes seja próprio os ideais, querem afetos que lhes incentivem as realizações, e, porque o mundo espiritual lhes respeite o livre-arbítrio, contornando-lhes os problemas, sem ferir-lhes a iniciativa,
Muitos deles entram em dúvida, balançando o coração, entre o anseio de fuga e o acatamento ao dever. O espírita, porém, comprometido com os parentes não espíritas, permanece acordado às realidades da reencarnação, sabe que ninguém assume obrigações à revelia do foro íntimo e que ninguém renasce sem motivo, nessa ou naquela equipe familiar. Seja atendendo a exigências de afinidade, escolha, expiação ou tarefa específica, o espírito reencarna ou trabalha junto daqueles com quem lhe compete evoluir, aprimorar-se, quitar-se, desincumbir-se de certos encargos ou atender a programas de ordem superior e, por isso, não dispõe do direito de deserção da oficina doméstica, tão só porque aí não encontre criaturas capazes de lhe partilharem os sonhos de elevação. Aliás, exatamente aí, na forja de inquietantes conflitos sentimentais, é que se edificará para a ascensão a que aspira. Cônjuge difícil, pais incompreensivos, irmãos enigmas ou filhos problemas constituem na Terra o corpo docente de que necessitamos na escola familiar. Com eles e por eles, é que avaliamos as nossas próprias claudicações, de modo a corrigi-las. Indiscutivelmente, em explanando assim, não induzimos companheiro algum a compartilhar criminalidade em nome de obrigação. Desejamos unicamente ponderar que não é razoável abandonar ou interromper ajustes edificantes sem que a nossa consciência esteja em paz com o dever cumprido. Sempre que nos reconheçamos desambientados na família do mundo, à face dos princípios espíritas que os entes queridos não se mostrem, de imediato, dispostos a abraçar, estamos na posição do devedor entre credores vários, com a valiosa possibilidade de ressarcir nossos débitos, ou na condição do aluno em curso intensivo de burilamento individual, com a bendita oportunidade de adquirir atestados de competência, em diversas lições. Pontos perigosos para os pais. Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles. Transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-los na formação do caráter desde cedo. Ajudar os filhos inconsideradamente tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou a disposição que apresentem. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores da herança moral que guardam em si mesmos, por remanescentes felizes ou infelizes de existências anteriores. Desejar que os filhos lhes sejam satélites, olvidando que eles caminham na trajetória que lhes é peculiar, com pensamentos e atitudes pessoais. Desinteressar-se dos estudos que lhes dizem respeito. Relegar-lhes as mentes às superstições e fantasias, sem prestar-lhes explicações honestas em torno do mundo e da vida. Não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades. Temas estudados: edificação espírita, emancipação espiritual, firmeza de atitudes, impositivo da ação, missão do templo espírita, valores afetivos. Espíritas meditemos. Um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação, mas, por isso, não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. Manterá o simpósio dos seareiros experientes, sempre que necessário, mas não o situará por cima da obra de evangelização popular. Alentará a tribuna em que o verbo primoroso lhe honorificará os princípios, diante de assembleias cultas e atentas, contudo, não se esquecerá do entendimento fraternal, de coração para coração, em que os companheiros mais sábios se disponham, pacientemente, a responder às perguntas e a sossegar as inquietações dos menos instruídos. Fornecerá informações preciosas aos pesquisadores da verdade, na esfera dos conhecimentos superiores que veicula. No entanto, trabalhará com maior devotamento em favor dos caídos em provação e necessidade, que lhe batem à porta, esmagados de sofrimento. Prestigiará a ciência do mundo que suprime as enfermidades e valorizará o benefício da prece e o do magnetismo curativo, no socorro aos doentes. Divulgará o conceito filosófico e a frase consoladora. Propiciará o ensino, multiplicando o pão. Um templo espírita,
Revivendo o Cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. Nesse sentido, é lícito recordar os apelos endereçados pelo mundo espiritual aos espíritas, através da codificação kardecista, no item 4, do capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos apontam rumo certo. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, na provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide. Esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Espíritas, reflitamos. Estudemos, sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Auxiliemos o próximo, sustentando, ainda, todos aqueles que procuram auxiliar. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que, em todas as latitudes da terra, lhe constitui a amorosa família do coração. Mimetismo e definição. Amor em ação, amor entendimento, amor brandura, amor em nome de Cristo que se imolou por amor. Não devemos nos esquecer, porém, de que Cristo nunca se achou fora do caminho aberto que conhecemos como sendo definição. A astúcia se esconde sistematicamente no sim, a crueldade se encouraça no não e a preguiça não sai do talvez. O espírita, herdeiro atual do cristianismo sem distorções, não pode ignorar a necessidade do equilíbrio. Compreensão e ternura, mas atitude firme, para que a névoa da ignorância não invada a atmosfera mental onde vivemos, induzindo os companheiros de viagem terrestre ao vale da indecisão. Somos, involuntariamente, a bússola um dos outros. Os que marcham à frente ditam normas para os que se formalizam à retaguarda. Todos influenciamos positivamente com o magnetismo da atitude. Daí o impositivo de sermos por fora o que somos por dentro. Claramente é possível usar os valores afetivos em qualquer circunstância. Misericórdia e paz em todas as situações, principalmente naquelas nas quais é preciso desembaraçar alguém da perturbação com a paciência e a abnegação de que não prescindimos para libertar o doente da enfermidade. Isso, contudo, não nos exime do culto à verdade. Reportamo-nos, elevados, ao amor que imperava nas coletividades cristãs do Evangelho nascente. Os primeiros seguidores de Jesus amavam-se ternamente como verdadeiros irmãos. Entretanto, não foi tão só a prece de doçura que venceram o sarcasmo e a perseguição de que se viram objeto. O amor entre eles incluía a coragem, a franqueza, o desassombro e a fidelidade por ingredientes necessários ao triunfo sobre as vicissitudes da época, tanto quanto sobre si próprios. Sejamos tolerantes no sentido construtivo, respeitando as vítimas de enganos consagrados e preconceitos infelizes, doando a cada uma delas algo de útil que as auxilie na edificação do bem, com vistas à emancipação futura. Mas conservemos a atitude límpida pela qual sejamos identificados na condição de espíritas, a serviço do mundo renovado, evitando o mimetismo e acomodação. Temas estudados. Definição de condição e provas. Espiritismo e divulgação. Espiritismo na esfera pessoal. Importância do espiritismo na existência. Necessidade de luz espiritual. Sombras do caminho terrestre. Socorro oportuno. Sensibiliza-te diante do irmão positivamente obsidiado e esmera-te em ofertar-lhe o esclarecimento salvador com que a doutrina espírita te favorece. Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente da alma. Entretanto, reflete nos outros, os que se encontram nas últimas trincheiras da resistência ao desequilíbrio espiritual. Por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de fronteiriços da obsessão renteiam contigo na experiência cotidiana. Desambientados num mundo que ainda não dispõe de recursos que lhes aliviem o íntimo atormentado, esperam por algo que lhes pacifiquem as energias, à maneira de viajores trismalhados nas trevas, suspirando por um raio de luz.
marchavam resguardados na honestidade e viram-se lesados a golpes de crueldade, mascarada de inteligência, abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria, acusados de faltas que jamais seriam capazes de cometer, entregaram-se, tranquilos, a compromissos que supuseram inconspurcáveis e acabaram espezinhados nos sonhos mais puros, edificaram o lar, como sendo um caminho de elevação, e reconheceram-se, dentro dele, a feição de prisioneiros sem esperança, criaram filhos, investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e ternura, na expectativa de encontrarem companheiros abençoados para a velhice, e acharam-se relegados a extremo abandono, saíram da juventude, plenos de aspirações renovadoras e toparam enfermidades que lhes atenazam a vida. E, com eles, os que se acusam desajustados, temos ainda os que vieram do berço em aflição e penúria, os que se emaranharam em labirintos de tédio, por demasia de conforto, os que esmorecem nas responsabilidades que esposaram e os que carregam no corpo dolorosas inibições. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. O Espiritismo em sua vida. Reflita na importância do Espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as circunstâncias diversas em que você despende a própria existência. Corpo, engenho vivo que você recebe com os tributos da hereditariedade fisiológica, em caráter de obrigatoriedade, para transitar no planeta, por tempo variável, máquina essa que funciona tal qual o estado vibratório de sua mente. Família, grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito em posições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal. Profissão, quadro de atividades constrangendo-lhe as energias à repetição diária das mesmas obrigações de trabalho, expressando o aprendizado compulsório, seja para recapitular experiências imperfeitas do passado ou para aquisição de competência em demanda do futuro. Provas, lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros impensados ou conscientes em transatas reencarnações, e que somos compelidos a rememorar e reaprender. Doenças, problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. Decepções, cortes necessários em nossas fantasias, provocados por nossos excessos, aos quais ninguém pode fugir. Inibições, embaraços gerados pelo comportamento que adotávamos ontem e que hoje nos cabe suportar em esforço reeducativo. Condição, meio social merecido que nos facilita ou dificulta as realizações, conforme os débitos e créditos adquiridos. Segundo, é fácil de concluir, todas as situações da existência humana são deveres a que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. Mas a doutrina espírita é o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual, à frente do universo, habilitando-nos, pela compreensão da justiça e pelo serviço à humanidade, a crescer e aprimorar-nos para esferas superiores. Pense no valor do Espiritismo em sua vida. Ele é a sua verdadeira oportunidade de partilhar a imortalidade desde hoje. Fim.